Graças e paz, mais uma manhã com vocês neste quadro Café com Reflexão. E hoje eu gostaria de meditar com vocês a carta que Paulo escreve à igreja de Éfeso. Então, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. E ainda talvez a gente leia o 10 também, né? Paulo diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não das obras para que ninguém se glorie. E no versículo 10 ele diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para toda boa obra, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela, ou nelas. Quando nós falamos ou quando nós buscamos o conceito de graça, a maioria de nós já temos uma resposta pré-fabricada e propomos que, olha, graça significa favor imerecido, não é? Mas quando a gente vai remontar esse conceito mesmo, graça, a gente vai pegar algo que o favor imerecido começa a explicar por si só. É um jargão mesmo, é um aspecto que a gente usa para simplificar o conceito dentro da igreja, porque dentro dos nossos cultos o tempo é sempre muito curto para poder falar definitivamente do conceito graça. Mas quando graça bem trabalhada, a gente tem que trabalhar também essa graça dentro de um outro aspecto que nós chamamos de toda a justiça divina. Então, graça e justiça, ela praticamente dentro desse conceito do Novo Testamento, estamos falando de uma coisa que leva a outra, ou de uma coisa que é a extensão da outra, ou estamos falando da mesma coisa de uma forma mais ampliada, porque a justiça divina foi o ato de Deus ter enviado ou entregue seu próprio Filho para a remissão dos nossos pecados, das nossas culpas, das nossas transgressões, e nos dando a capacidade de não estarmos sendo subjugados por um aspecto estritamente jurídico, judicial, o aspecto da lei, não é? Que trazia a proposta de que o homem ele tinha a máxima de 617 mandamentos para serem cumpridos, caso de fato quisesse alcançar a plenitude da lei para a salvação. E a ironia é que a Bíblia diz que nenhum homem conseguiu fazer isto. E se perguntarmos, bom, mas então, por que Deus deu a própria lei? Deus era ou é tão mau assim? Será que de fato o Deus do Velho Testamento, do ponto de vista de alguns cristãos, não é? É o Deus iracundo e que vem no Novo Testamento como Deus bonzinho? A Bíblia diz que Deus é sempre bom. Na realidade, a própria lei, ela era um aspecto judicial ou jurídico mesmo, da parte do próprio Deus, delegado a Moisés, para propor ao povo o que de fato era o que o Adão tinha perdido. E que agora, como homem do pecado, todos nós teríamos que tentar perceber ou tentar compreender de fato que por mais que tivéssemos em nós a boa intenção, sobretudo não tínhamos em nós a boa capacidade de cumprir toda a lei, porque a lei era alguma coisa para o homem perfeito, para o homem totalmente santo, para o homem que não tivesse nenhum achado nele de transgressão ou de iniquidade. E este Adão, antes do pecado, ele era assim. E aqui o homem agora ele tenta com todas as forças e por todos os viés tentar cumprir estes mandamentos da lei para mostrar-se justo diante de Deus, mas necessariamente o que Deus faz quando está implementando a lei, dando para Moisés, praticamente ele estava falando, isto daqui era o que o Adão antes da queda fazia e vocês vão tentar fazer isto. Mas na premissa de que ao tentar fazer isto,
chegassem à própria consciência de clamar a Deus e falar, olha, a gente não dá conta de fazer isto. Mas o homem, ele é arrogante, o homem é prepotente, o homem, ele é jactancioso, o homem não aceita a derrota deste ponto de vista, o homem sempre tenta manter a boa aparência, e foi o que a lei forçou o homem a demonstrar, a sua boa aparência, que na realidade era só um estereótipo, não é? Era falsa. Tentou mostrar aqui a sua santidade, que só mostrava o quão hipócrita o homem era, porque a santidade era alguma coisa que tentava demonstrar ante outros homens e não perante Deus. E com isto, quando Jesus vem para nos resgatar deste conceito da maldição mesmo, mas alguns trazem ainda uma tentativa de propor que a lei era maldita e que a graça é bendita, mas necessariamente não era a lei que era maldita, mas maldito foi o pecado de Adão, e a lei era uma forma de mostrar o que Adão havia perdido, porque por natureza o próprio Adão, antes do pecado, pelo estado de inocência, naturalmente ele tinha a capacidade de cumprir toda a lei com muita prioridade, com muita facilidade, mesmo não tendo lei, já tendo guardado na sua própria consciência, no seu próprio coração e na sua própria mente, não é? A lei de Deus, a lei perfeita de Deus. E aqui, quando Jesus vem, ele vem para resgatar o homem, primeiro na condição de Adão, para propor que o pecado ele foi criado por Adão, mas a justiça e a remissão dos pecados, ela foi um argumento do próprio Jesus para redimir a raça humana e torná-la outra vez totalmente puro e santo diante de Deus, mas do ponto de vista de Paulo escrevendo aqui, pela graça sois salvos, não é? Mediante a fé, e isto não vem das obras, é dom de Deus para mostrar, olha, vocês de fato falharam, vocês não deram conta, então está aqui o meu próprio filho, seria o bate-papo mesmo, caso tivesse que estar conversando de uma forma mais autêntica, mais natural com o próprio Deus, ele estaria falando isso. Então está aqui meu filho que vai cumprir toda a lei para vocês, e depois ele cumprindo toda esta lei, ele cumpriu toda a justiça, e cumprindo toda a justiça, então eu posso olhar para vocês com bons olhos outra vez, e posso redimi-los, e posso aceitá-los, e posso não só redimi-los e aceitá-los também, como posso trazer este vínculo que o Adão perdeu, que é o vínculo da uitesia, colocado na condição de filho mesmo, não é? O vínculo do relacionamento, o vínculo que de fato leva para a vida eterna, ou o vínculo que conduz o homem para este conceito de uma realidade autêntica, verdadeira, plena. E aí ainda a gente hoje gosta até de brincar, ou gosta até, ou leva a sério, brincar seria a ironia da minha parte, não é? Mas por que você não faz obras benevolentes, assistenciais e assim por diante? Porque a Bíblia diz que não pelas obras, para que ninguém se vanglorie, não é? Mas aí o versículo seguinte, né? Sequente, próprio Paulo está falando, criado em Deus para todas as boas obras, para que andássemos por elas, né? Então este segmento aí fora que faz obras para ser salvo, e que bate no peito e arrota e arroga, né, para si este privilégio de poder então ser salvo pelas boas obras, tem falado também continuamente contra a fé cristã e falando, olha, mas vocês não fazem boas obras, não é? Nós fazemos. E aí a gente fala, não, é porque nós não precisamos de boas obras, porque não pelas obras para que ninguém se glorie. Mas aí a própria extensão deste versículo aqui, deste capítulo, versículo 10, a Bíblia está falando que nós fomos criados para todas boas obras, para que andássemos nela. Então, nós não fazemos boas obras para a salvação, mas nós fazemos boas obras porque fomos salvos, fomos redimidos. E quando falamos de graça, graça está trazendo então todo o arcabouço da justiça divina aplicado em Cristo Jesus em benefício da humanidade, para que aqueles que viessem a crer pudesse receber salvação, e esta salvação não é o ato de crer meramente, mas é o ato de crer do ponto de vista da fidelidade, ou crer do
ponto de vista daquele que agora, mesmo em detrimento de circunstâncias adversas, sobretudo, mantém a sua fé firmada, estancada, pois então a promessa da fé é a vida eterna em Cristo Jesus. E talvez no próximo quadro eu quero estar ainda, ou talvez não, eu vou estar dando uma explanação um pouco mais ampla acerca disto, porque parece-me que eu deixei aqui para vocês o conceito de que se Adão não tivesse pecado, então Adão ele já tinha a vida eterna e a coisa ainda não é bem assim, não é? E com isto, esta primeira parte, eu quero trazê-los para vocês que a salvação de vocês já não está na mão de vocês do ponto de vista causal, porque ela foi causada pelo próprio amor de Deus, enviando o seu próprio Filho, e nós tão somente tivemos a capacidade de recebê-la para estarmos vivendo, ou vivendo-a, proclamando-a, porque então aquele que é salvo, ele sabe e sente a necessidade de estar levando esta mensagem para aquele outro que ainda não alcançou salvação. Com isto, mais uma vez, eu quero deixar aqui para vocês beijo na alma, beijo no coração, e ainda convidando, façam a inscrição de vocês que não são inscritos, não é? Ativem o sininho, deixem seus likes e teçam seus comentários. Fiquem na paz, Deus vos abençoe, rica e abundantemente.